Olá, loucos por Jesus, tudo bem com vocês? Chegamos nessa segunda-feira para estudarmos a preciosíssima Palavra de Deus. Estamos estudando a Bíblia toda, 1189 capítulos. Cada capítulo uma aula. Já estudamos os 260 capítulos do Novo Testamento e agora estamos estudando o Velho Testamento e hoje vamos estudar Gênesis capítulo 19. Só para te lembrar, as aulas são todas segundas, terças e quartas, às 19 horas, aqui no meu YouTube. Segunda e terça é aberta para todo mundo assistir, mas às quartas-feiras são aulas somente para membros do meu YouTube. Se você ainda não é membro do meu canal, torne-se por apenas R$ 14,90 e você vai ter acesso não só às aulas que virão das quartas-feiras, como também todas as aulas das quartas que passaram, inclusive do Novo Testamento. Então, torne-se membro do canal agora. Então vamos embora comigo, vamos estudar Gênesis capítulo 19, que fala de uma coisa muito louca, a destruição de Sodoma e Gomorra. Vamos embora. Os dois anjos chegaram a Sodoma ao anoitecer, e Ló estava sentado à porta da cidade. Quando os avistou, levantou-se e foi recebê-los. Prostrou-se com o rosto em terra e disse: Meus senhores, por favor, acompanhem-me à casa do teu servo. Lá poderão lavar os pés, passar a noite e pela manhã seguir seu caminho. Não, passaremos a noite na praça, responderam. Mas ele insistiu tanto com eles que finalmente o acompanharam e entraram em sua casa. Ló mandou preparar-lhes uma refeição e assar pão sem fermento, e eles comeram. Se você lembrar o capítulo 18, Jesus, o próprio Jesus, foi na casa de Abraão com esses dois anjos. E eles foram lá dizer para Abraão, Jesus foi lá dizer para Abraão, que no ano seguinte ele seria pai. Sara até riu, esposa de Abraão, riu. Mas esses dois anjos deixaram Jesus lá com Abraão e foram caminhando para Sodoma. Quando eles chegaram na entrada de Sodoma, Ló estava assentado na porta da cidade. Ele viu que eram dois homens distintos, fez questão de recebê-los em casa. Aí, olha o que aconteceu. Verso 4. Ainda não tinham ido deitar-se, quando todos os homens de toda a parte da cidade de Sodoma, dos mais jovens aos mais velhos, cercaram a casa. Gente, imagina isso. Todos os homens cercaram a casa de Ló. Verso 5. Chamaram Ló e lhe disseram: Onde estão os homens que vieram à sua casa essa noite? Traga-os aqui para fora, para que tenhamos relações com eles. Você sabe que a palavra sodomia, ela vem da palavra Sodoma. E aqui é uma implicação direta, ao sexo entre pessoas do mesmo sexo. É essa história que está sendo contada aqui. Os homens queriam ter relações com aqueles dois visitantes que estavam debaixo do telhado de Ló. E eles queriam que Ló os trouxesse para fora. Ló saiu da casa, fechou a porta atrás de si e disse-lhes: Não, meus amigos, não façam essa perversidade. Olha, tenho duas filhas que ainda são virgens. Vou trazê-las para que vocês façam com elas o que bem entenderem. Mas não façam nada a esses homens, porque se acham debaixo da proteção do meu teto. Aqui nós vemos textos que têm muitas coisas complicadas. Primeiro, como pode um pai oferecer suas próprias filhas para serem abusadas por uma multidão? Muitos estudos, muitas pesquisas dizem que quando você recebia alguém debaixo da sua casa, você era o responsável pela vida delas. Então, Ló sabia que aqueles homens eram homens diferentes, homens enviados por Deus. E ele sabia que eles não poderiam ser tocados. E a segunda coisa que Ló sabia é que a última coisa que esses homens queriam era ter relação com mulher. Porque eles eram o quê? Sodomitas. Sodomitas. Eles queriam sexo com o homem. Então vamos dizer que
desculpa, Ló jogou uma carta verde, né, uma carta ali, para ver se eles mordiam a isca, né? E aconteceu exatamente o que ele não esperava. Ele disse assim, verso 9, saia da frente, gritaram, e disseram, este homem chegou aqui como estrangeiro e agora quer ser o juiz. Faremos a você pior do que a eles. Então empurraram Ló com violência e avançaram para arrombar a porta. Ou seja, os homens disseram, nós não só vamos pegar os dois que estão lá dentro, como vamos abusar da sua família toda também. Empurraram Ló, né? Mas nisso, os dois visitantes agarraram Ló e puxaram-no para dentro e fecharam a porta. Depois, feriram de cegueira os homens que estavam lá fora da porta, dos mais jovens aos mais velhos, de maneira que não conseguiam encontrar a porta. A prova de que eram seres angelicais é que eles tiveram o poder de salvar Ló e de colocar aquela multidão inteira cega. Já eram cegos pelo pecado, agora estavam cegos fisicamente, né? Verso 12. Os dois homens perguntaram a Ló, você tem mais alguém na cidade? Genros, filhos ou filhas, ou qualquer outro parente? Tire-os daqui, porque estamos para destruir este lugar. As acusações feitas ao Senhor contra este povo são tantas que ele nos enviou para destruir a cidade. Ou seja, gente, eram anjos muito poderosos, porque aqueles anjos iam destruir a cidade. E eles falaram, arruma seus parentes rápido aí, porque vai todo mundo morrer. Então Ló foi falar com seus genros, os quais iam se casar com as suas filhas, e lhes disse, saiam imediatamente desse lugar, porque o Senhor está para destruir a cidade. Mas eles pensaram que ele estava brincando. Meu Deus, quanta gente morre e vai para o inferno, porque faz da mensagem do evangelho uma brincadeira. Não, é brincadeira esse negócio de céu e inferno, brincadeira, isso não tem nada a ver não. Então os futuros genros ficaram para trás. Ao raiar do dia, os anjos instruíram a Ló dizendo, depressa, leve daqui tua mulher e suas duas filhas, ou vocês também serão mortos quando a cidade for castigada. Ei, crente, se você ficar em companhia do não crente por prazer simplesmente, para curtir com eles, o que acontecer com eles vai acontecer com você. Você tem que estar com eles, conviver para falar de Jesus, sim, mas ser amigão? Tendo ele hesitado, os homens o agarraram pela mão, como também a mulher e as duas filhas, e os tiraram dali à força, e os levaram para fora da cidade, porque o Senhor teve misericórdia deles. Olha, era para eles terem morrido também. E por que teve misericórdia deles? Porque ele era sobrinho do cara com quem Deus tinha uma aliança. Ló era sobrinho de Abraão. Verso 17. Assim que os tiraram da cidade, um deles disse a Ló, fuja por amor à sua vida, não olhe para trás, e não pare em lugar nenhum na planície, fuja para as montanhas ou você será morto. Olha a instrução do anjo. Ló, porém, disse, não, meu senhor, seu servo foi favorecido por sua benevolência, pois o Senhor foi bondoso comigo, poupando minha vida. Não posso fugir para as montanhas, senão esta calamidade cairá sobre mim e morrerei. Aqui perto há uma cidade pequena, está tão próxima que dá para correr para lá. Deixe-me ir para lá, mesmo sendo tão pequena, lá estarei a salvo. Então Ló falou, deixa eu correr para essa cidade, eu não quero ir para as montanhas não. Está bem, disseram eles. Também lhe atenderei este pedido. Não destruirei a cidade da qual você fala. Fuja depressa, porque nada poderei fazer enquanto você não chegar lá. Por isso a cidade foi chamada Zoar. Zoar significa pequena. Essa cidade ia ser destruída também. Presta atenção. Deus não destruiu só Sodoma e Gomorra. Deus destruiu Sodoma e Gomorra, a Bíblia é bem específica.
e as cidades satélites, as cidades da Campina, as cidades ao redor. Você sabe disso, por exemplo, tem São Paulo e as cidades satélites, tem o Rio e as cidades satélites. Aqui em Belo Horizonte tem BH e um monte de cidade ao redor. Ia destruir tudo, mas essa Zoar não foi destruída, porque Ló foi para lá, né? Quando Ló chegou a Zoar, o sol já havia nascido sobre a terra. Então o Senhor, o próprio Senhor, fez chover do céu fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Assim ele destruiu aquelas cidades e toda a planície, e todos os habitantes das cidades e a vegetação. Viu aqui? Destruiu não foi só as 2 cidades, não, foi várias cidades. Mas a mulher de Ló olhou para trás e se transformou numa coluna de sal. O que significa olhar para trás, gente? Significa... eu estou aqui cumprindo o que Deus quer, mas eu tenho saudade de uma vida de pecado. Eu estou aqui na igreja, mas eu queria mesmo estar no baile, no carnaval. Eu queria estar na boate. Eu estou aqui, mas eu queria estar transando com todo mundo, bebendo, fumando. Foi isso que aconteceu com a mulher de Ló. Ei, cuidado. Não olhe para trás. Na manhã seguinte, Abraão se levantou e voltou ao lugar onde tinha estado diante do Senhor. E olhou para Sodoma e Gomorra, para toda a planície, e viu uma densa fumaça subindo da terra, como fumaça de uma grande fornalha. Quando Deus arrasou as cidades da planície, lembrou-se de Abraão e tirou Ló do meio da catástrofe que destruiu as cidades onde Ló vivia. Mais uma vez, Ló foi poupado porque Deus tinha uma aliança com Abraão. Ei, sabe com quem Deus tem uma aliança? Com Jesus. Se você for amigo de Jesus, você e eu seremos poupados. Agora, olha uma tragédia ainda maior. Quando você pensa que tudo resolveu, olha o fim aqui do capítulo. Ló partiu de Zoar com suas 2 filhas e passou a viver nas montanhas, porque tinha medo de permanecer em Zoar. Ele e as suas 2 filhas ficaram morando numa caverna. Um dia, a filha mais velha disse para a mais jovem: nosso pai já está velho, e não há homens nas redondezas que nos possuam, segundo o costume de toda a terra. Vamos dar vinho ao nosso pai, e então nos deitaremos com ele, para preservar a nossa linhagem. Naquela noite deram vinho ao pai, e a filha mais velha entrou e se deitou com ele. E ele não percebeu quando ela se deitou, nem quando se levantou. No dia seguinte, a filha mais velha disse à mais nova: ontem à noite deitei-me com meu pai, e vamos dar-lhe vinho também essa noite, e você se deitará com ele, para que preservemos a linhagem de nosso pai. Então outra vez deram vinho ao pai naquela noite, e a mais nova foi e se deitou com ele, e ele não percebeu quando ela se deitou, nem quando se levantou. Assim, as 2 filhas de Ló engravidaram do próprio pai. Olha que coisa mais nojenta, mais abominável, terrível. A mais velha teve um filho e lhe deu o nome de Moabe. Este é o pai dos moabitas de hoje. E a mais nova teve um filho e lhe deu um nome de Ben-Amim, que é o pai dos amonitas até hoje. Sabe o que nós vemos aqui? Lá atrás, quando Abraão separou de Ló, e Abraão falou: Ló, escolhe onde você quer morar. Ele quis morar lá em Sodoma e Gomorra. Apesar de Ló e a família dele serem fiéis a Deus, a influência do pecado destruiu a família de Ló. Por quê? Primeiro, a mulher de Ló olhou para trás, ou seja, ela tinha sentimentos por Sodoma e Gomorra. O coração dela estava ali naquele antro de pecado. E as filhas, gente, praticaram incesto. Coisa mais abominável que existe. E adivinha? Os 2 filhos que nasceram, Moabe e Amon, se tornaram 2 povos que foram inimigos de Israel continuamente. Ei, o pecado sexual mata, destrói. Esse capítulo aqui tem que ser uma grande lição para a minha vida e para a sua vida. Faça uma análise de você mesmo, cuide de você.
e não deixe o pecado sexual te destruir. Pai, eu abençoo cada vida que assistiu essa aula comigo, e eu te peço, Pai, poupa-nos, livra-nos, que essa história de Ló, da sua esposa, das suas filhas, seja tão forte na nossa vida. Guarda-nos, livra-nos do mal e nos mantém puros sexualmente. É a nossa oração em nome de Jesus. Gostou da aula de hoje? Se gostou, deixa um like aí, se inscreve no canal, manda esse vídeo aí para muita gente, né, que está assistindo. Lembrando que amanhã, terça-feira, vamos estudar, né, Gênesis capítulo 19, vai ser fantástico. E na quarta-feira, Gênesis 20, mas você não pode estudar na quarta-feira se você não tiver conosco inscrito no canal. Então, se inscreva no canal depressa aí, para você ter acesso a essas aulas que vão ser muito, muito, muito abençoadoras, tá bom? Tem esses livros aqui, ó, Andando com o Tanque Vazio, que é sobre saúde emocional, lá na loja do Lucinho. Tem esse outro livro, O Despertar da Leoa, que é para as mulheres se tornarem aí, né, corajosas, poderosas. Tem esse, A Raiz da Rejeição, da pastora Joyce Meyer, um dos melhores livros que eu já li. Campo de Batalha da Mente, também da Joyce Meyer. Lindo, lindo, lindo. Tem essa Bíblia, que também nós temos lá na loja do Lucinho, as meninas amam. Todo esse material, livros, bíblias, camisas, a nossa nova coleção de camisetas, pulseirinhas, está na loja do Lucinho, lojadolucinho.com.br. Adquirindo lá, acima de R$170, o frete é grátis para todo o Brasil. Por fim, quero convidar você para vir para Israel conosco. Nós vamos agora em setembro para um cruzeiro pelas Ilhas Gregas e Israel. E em outubro vamos para Dubai e Israel. Acesse agora o site viagemcomlucinho.com.br, faça a sua inscrição e venha conosco nessa viagem que vai ser incrível. Eu vejo você amanhã, na terça-feira, para estudarmos, né, mais um capítulo da Palavra de Deus. E seja louco por Jesus.